em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá a eles o seu amado sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. O mês de maio é um mês que retrata muito sobre questão de casamento, né? É chamado mês da família, onde todo mundo se congratula com essa questão da entrada, o princípio do inverno, então parece que as famílias se ajuntam, isso é maravilhoso. A edificação de um lar não é algo que acontece apenas com a cerimônia de um casamento. Quando mudamos ou para uma casa nova ou em uma data especial para a família depois de uma reforma de uma casa, isso não quer dizer que houve uma edificação da família. Foi a edificação de uma estrutura, foi a conquista de uma casa. Família é outro projeto a qual está muito distante dessas questões, a qual temos as necessidades de uma casa bem ajustada, uma casa bem modesta, uma casa tudo bem arranjado, uma casa nova, uma casa com as pinturas em ordem, um piso bacana. Então isso não quer dizer que isso é uma família. É importante que tenhamos isso. Muitas das vezes nós levamos tempos para construir a nossa casa e às vezes nós nunca conseguiremos construir a nossa família. Em algum momento parece que tudo desmorona diante dos nossos próprios olhos, aquilo que nós lutamos tanto com os filhos, na questão de nós educarmos, na questão de criarmos, dar as suas necessidades, dar o estudo, de repente tudo isso vem a ruir. Desculpa, estou com um pouquinho de tosse. Tudo isso acaba destruindo aquilo que a gente pensou que já estava sendo edificado. A edificação da família é algo que precisa ser feito a vida toda. Isso tem que ser um projeto que vai a vida toda e você não pode abrir mão, você não pode deixar de olhar a cada momento. Você, hoje, por exemplo, eu tenho conversado com alguns filhos adolescentes aqui, eles têm, por exemplo, uma senha do seu celular. Os seus pais não podem ver o seu celular, os seus pais não podem saber com quem eles estão conversando. E isso é falta de confiança dos pais. Afinal de contas, esse filho não confia nos pais. Em outras palavras, pode ser que esse filho não esteja fazendo nada errado, mas ele está ocultando a sua privacidade, a qual os pais teriam direito de estar envolvido no seu projeto de existência. Ora, é muito maravilhoso o pai saber que esse filho está trocando diálogo com uma moça. É muito importante que saiba que esse filho, os amigos dele são pessoas abençoadas, não estão envolvidos com droga, não estão envolvidos com crime. Então é muito maravilhoso. Por que ocultar se mas eu não quero que meu pai entre na minha intimidade? Olha, mas um dia o seu pai e sua mãe entrou na sua intimidade. Teve que lavar o seu bumbum sujo, teve que te dar banho, você não conseguia tomar banho, teve que te dar comida na boca, porque senão você morreria de fome. Agora você cresceu um pouquinho mais, você já não tem mais essa primazia e não dá essa primazia aos seus pais, que possam estar atuante dentro da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos. Então a edificação da família é algo que precisa ser trabalhado num projeto ao longo de uma existência de cada um de nós. Sempre devemos reedificar, lembrando que o Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa. Então veja bem, uma das coisas que não pode faltar na nossa família é Deus. E às vezes as pessoas dizem assim, Deus é um só. Exatamente. Agora, religiões são muitas, mas Deus é um só. Agora, qual é o Deus que eu estou colocando dentro dessa minha crendice? Qual é o Deus que eu estou colocando dentro dessa minha religiosidade? Ora, o Deus que nós conhecemos é o Deus invisível, é o Deus que Jesus disse lá em João no capítulo 4. Mulher, Deus é espírito, e aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E aí, como é que é? O Deus que você escolheu é um Deus que não pode falar com você, não pode te corrigir, não pode te chamar a atenção.
Esse é o Deus que você escolheu? Então esse não é o Deus único, soberano e autêntico que existe para governar todo este projeto. Então nós precisamos trazer esse Deus que edifica o nosso lar. E esse Deus, ele vai falar conosco. Ele vai falar com você, esposo, quando você deixou sua esposa triste. Ele vai falar com você, esposa, quando você magoou seu esposo. Ele vai falar com você, marido, quando você maltratou seu filho, na maneira de você educar, de corrigir, você foi absurdamente bruto, estúpido. Esse Deus vai tratar com você. Esse Deus, ele vai relacionar com você. E aí diz o quê? Em vão trabalham os que edificam. Você talvez está tentando edificar o seu lar na brutalidade. Às vezes você não tem diálogo com a família. Eu conheço, por exemplo, eu estou dentro de algumas famílias, que você vai lutando com elas, que chega o dia, por exemplo, que falta a questão dos alimentos, das primeiras necessidades, que são os alimentos dentro de um lar, é uma guerra para ir fazer compra. Então, como que você está tentando edificar esse lar? Sendo miserável, egoísta, nesse momento de compra, seria um momento maravilhoso. Eu, a vida toda, quando minhas filhas já na tenra idade, no braço, no colo, nós íamos para o mercado e íamos juntos. Quando elas cresceram e começaram a andar, a correr, íamos juntos para o mercado. Aí lá, elas faziam a listinha dela, eu pedia que elas faziam a listinha dela, do que elas queriam que ela comprasse, né? E tal, aquela coisa toda, o sucrilho dela, o chocolate dela, o doce delas. Então tá, e de repente, olha, o dinheiro não dá. Então isso aqui não vai poder comprar, isso não vai poder comprar. Dessa forma nós estamos edificando a nossa família, ensinando eles na questão do comportamento do consumismo. Também nesse momento nós estamos abençoando. Aí eu chegava em casa, nós colocávamos tudo em cima da mesa, fazíamos uma oração, né? Hoje elas casaram, hoje elas estão tocando a vida delas, não sei se elas fazem isso, né? Mas que foram ensinadas dessa forma, foram. Então essa é uma maneira clássica, natural, real, de nós edificarmos a nossa casa. E a palavra casa aqui não está falando da casa monumental que você esconde da chuva, do tempo frio, do calor, do sol. Não. A casa que ele está falando aqui é o nosso corpo. É o corpo de sua esposa, é o corpo dos seus filhos, é uma casa a qual Deus quer habitar. Deus, ele quer habitar nesta casa, nesse templo, que é o nosso corpo. Deus, ele fez o ser humano para habitar, como diz lá em Hebreus. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Por isso ele construiu um templo para ele habitar nele, que somos nós. Então isso é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Você está aí do outro lado me ouvindo, tranquilo, está na paz? Não está ficando bravo comigo, não? Então vamos lá. Eu estou aqui te explicando a palavra de Deus. Quero te lembrar que eu não estou aqui falando de religião. Eu não estou aqui falando da placa religiosa, a qual, se placa de igreja fosse boa, ela não ficava tomando sol e chuva. Se nome de igreja fosse bom, ele não seria de um fator jurídico. Agora, é interessante que nós entendamos que o nome de uma igreja está colocado para que você tenha uma distinção de que aquele templo que está edificado ali, que não é a casa de Deus, ela é uma casa que nós agregamos para nos relacionar com Deus, esteja lá um nome que está especificando mais ou menos do que está lá dentro. Quando você passa numa loja, por exemplo, de variedades, quando você passa numa loja de ternos, quando você passa numa loja de presentes, está especificando o nome com aquela loja, né? Então, na questão jurídica, também a igreja se especifica. Então, coloca lá, igual nós colocamos o nome da nossa igreja, né? Outros colocam outro nome, que está envolvido um projeto que Deus está ali naquele lugar junto, quando nós agregamos para tratar conosco. Então, isso é maravilhoso. E também o Senhor diz aqui, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Pode colocar o exército nas ruas. Pode colocar o guarda que você quiser. Se a segurança de Deus, a proteção de Deus não estiver sobre esse processo, tudo virá ruína. Então, meus filhos, é importante que nós possamos aprender um pouquinho mais com esta palavra. Devemos entender que muitas coisas que estão construídas por nós são vulneráveis e instáveis, mas o que for edificado por Deus jamais se abalará. Diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Salmo 125 diz o seguinte, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, e eles permanecem firmes para sempre. Então, nós temos que trazer Deus para dentro da nossa vida, não é religião. Ah, eu sou religioso, eu sou praticante. Deus está pouco preocupado com esse negócio, meu filho.
Ah, eu sou uma pessoa que dizimo, que oferta, que leva dinheiro da igreja. Grande coisa você está fazendo. Ora, se você vai lá naquele lugar, você se beneficia do banco que tem lá, se você beneficia daquele espaço a qual está ali com luz, água, enfim, banheiros, enfim, você na realidade tem que contribuir mesmo, porque isso tem um custo particular. Então, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Agora, precisamos entender que aquele lugar não é a casa de Deus. Aquele lugar é um lugar onde nós vamos. Agora, a nossa casa, nós nos beneficiamos dela porque nós estamos bem perto com os filhos. Então é muito importante que nós possamos refletir em algumas atitudes para restaurar e reestruturar a nossa família. E fazer com que a nossa família seja uma família abençoada. Por exemplo, Provérbios capítulo 24, versículo 3 diz que com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Então esse é um projeto muito abençoado, porque na realidade a casa que está se tratando aqui na palavra de Deus é o meu corpo, é o nosso templo onde Deus quer habitar. Como Deus pode habitar na sua vida? Você diz às vezes, Deus está comigo, Deus está na minha vida. Você sai do trabalho, vai para aquele boteco jogar cacheta, passa tempo, truco 6 ladrão, vai roubar lá no mato, beber cachaça. E você saiu do trabalho e foi para o boteco, lá é sua igrejinha, lá é sua casa, lá é a sua família. Seus filhos estão lá crescendo, essa mãe que está em casa lutando para dar educação, a ética moral a esses filhos, colocar neles o temor de Deus. E você, esposo, está lá bebendo cachaça e tal, quando chega em casa alcoolizado e que fica sabendo de alguns rumores, de algum erro do filho, aí quer espancar, quer bater, quer arrebentar, quer matar. Isso não é edificar a casa, isso não é sabedoria para edificar a vida dos nossos filhos. Precisamos com muita graça ter a sabedoria de que a sabedoria que vem do alto, ela não traz nenhuma sombra de dúvidas e não há variação nela, porque ela vem de Deus, ela provém de Deus. A Bíblia sempre estará tratando conosco para que nós possamos com inteligência firmar a nossa casa. Mateus, por exemplo, no capítulo 7, versículo 7, diz o seguinte: o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui está falando sobre a pessoa de Jesus. Um dia eu coloquei a minha vida sobre o sacrifício de Cristo. Então pare e reflita, você não precisa ficar aí fazendo caminhadas atrás de um templo, de uma estrutura de um templo, para você ir lá fazer sua devoção de fé. Jesus já fez essa caminhada por você carregando aquela cruz que era minha e sua. Mas eu tenho que fazer as minhas penitências, eu tenho que fazer as minhas promessas. Você fez promessa? E a promessa que você fez é fazer uma caminhada, é carregar uma cruz, é carregar um fardo. Então, mas tudo isso Jesus já fez essa promessa e cumpriu por nós. O cristianismo, meus filhos, é a única regra de fé que você não tem que mais fazer sacrifício, você tem que aceitar o de Jesus. Cada vez que você tenta burlar esse processo, você está fragmentando o sacrifício de Cristo, você está enfraquecendo ele. E uma das coisas que o demônio tem um respeito muito grande pela nossa vida é quando nós aceitamos esse sacrifício de Cristo. Quando nós tentamos fazer um tipo de sacrifício ou penitência para poder sermos aceitos e o pecado ser redimido, o diabo está dando risada de nós. Ele está zombando de nós. Porque, afinal de contas, nós estamos agindo como se o trabalho de Cristo foi exatamente vulnerável. Foi um trabalho medíocre. Foi algo que não respondeu à altura para a remissão do meu pecado, dos nossos pecados. Então precisamos parar e refletir, porque Deus, Ele quer edificar a nossa casa, Ele quer fazer com que nós estejamos firmados em Cristo. Ele foi o único que morreu e ressuscitou. Morreu por minha culpa, por suas culpas, por seus pecados, por nossos pecados, por meus pecados. Ele morreu e ressuscitou. E quando nós convidamos esse Cristo para ser a base da nossa fé, então nós estamos depositando não só a nós, mas toda a nossa família, para que nossa construção esteja embasado naquilo que Cristo construiu como a primeira fórmula da nossa remissão de pecados. Para as mulheres, Provérbios capítulo 14, versículo 1, as esposas, diz aqui: a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola derruba com as suas próprias mãos. Então, você, esposa, é importante que você saiba fazer o elogio ao seu esposo, o elogio ao seu filho na hora certa, não é bajulação. Eu estou falando aqui, não é a bajulação, estou falando aqui elogio. Então, de vez em quando a minha esposa vem, faz o elogio.
a minha pessoa, né? Agora, difícil é aquela esposa que só faz crítica, né? E se o indivíduo não tem nada, por exemplo, para você elogiar, aí é complicado. Então, modere-se nas críticas, porque quem sabe você moderando as críticas, pode ser que ele venha, em questão de um siso, de uma inteligência, acordar para a vida e tentar mudar os seus atos, as suas situações, as suas maneiras de ser, né? Isso tudo ajuda. Porque a mulher sábia, por exemplo, quando o marido chega em casa, cansado do trabalho e da fadiga do dia, você talvez está entediada com os filhos, né? Cada um fazendo sua arte, cada um faz uma coisa, erra de cá, erra de lá, e você está lutando. Aí o esposo chega, você faz um desabafo, né? E aí esse esposo, de certa forma, ele já está cansado de tanta luta. Lá enfrenta lá o chefe que talvez, de certa forma, não está contente com o trabalho dele. O companheiro de trabalho sempre fazendo sarcasmo contra ele, usando apelidos para poder mexer com o sentimento, brincadeiras estúpidas. Então essa pessoa já chega enfadado, cansado, também trabalho que não deu certo, coisas que não foram bem no correr do trabalho. E aí essa pessoa, ela chega em casa tão cansada e essa mulher abre a caixa da falação, né? Aí quando ela abre essa caixa da falação, aí aguenta coração, né? Aí o camarada tem que ter aquele orelhão, parecendo o Topo Gigio, né? Aquele orelhão. Aí tem que escutar, 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 escutar. Aí chega uma hora que ele fala assim, não, vou pegar esses fios, vou matar tudo. E parte pra cima e quer matar, quer rebater, quer espancar. Então isso não é uma mulher sábia. Isso não é uma mulher que está edificando o seu lar. O caminho que você tem é chamar esses filhos, senta eles, explica a situação da vida, explica que existe do outro lado um pai que está lutando, trabalhando para trazer o pão para casa, para dar um conforto para eles, e que eles devem se entender. E, gente, nós devemos pensar que, sabe, edificar as nossas famílias através da sabedoria é o caminho mais viável com a palavra de Deus. Esse é o caminho mais correto. Nós não conseguiremos edificar a nossa família sem Deus dentro dela. Porque foi Ele o primeiro juiz de paz, foi Ele que fez o primeiro casamento, as testemunhas foram os anjos, a orquestra sinfônica, quem cantou, quem tocou foi os anjos. Então foi um negócio muito bonito. E isso perdura até hoje. Matrimônio. É coisa abençoada por Deus. Em Hebreus diz, venerado seja o matrimônio e o leito sem mácula. Então, é importante que nós consigamos trabalhar dentro da nossa família. Ser sábio significa ter o temor de Deus e trabalhar com o princípio da sabedoria. Salmo 11, versículo 10 diz que o princípio da sabedoria, ela é um processo que provém de Deus, ela provém do Senhor. Não adianta você querer falar que vai fazer que a sua família seja uma bênção, que a sua família seja algo maravilhoso, que a sua família seja algo reto e tal, quando que na realidade é tudo superficial. Quantas pessoas vivem uma falsa fachada familiar? Olha, é o seguinte, tem pessoas que chegam em mim e falam, pastor, eu queria que morar aqui dentro da igreja, porque meu pai e minha mãe aqui dentro da igreja é uma bênção. Trata a gente bem, fala com amor, fala com carinho. Em casa é na pancada, é na paulada, é nos gritos. Eu, puxa vida, quantas casas eu vou ter que construir na igreja, então, para essas famílias ser uma bênção? Então as coisas não é por aí, né? Quando os membros da família, eles temem a Deus e procuram buscar a vontade do Senhor para tudo que vai se realizando, tudo é diferente nessa família. Tudo é maravilhoso nessa família. Olha, eu vou ser sincero, o mundo vai caminhando para uma loucura, né? Nós tivemos, a minha geração, por exemplo, foi catequizada, formada pela engenharia social Walt Disney, de Hollywood, né, onde as novelas que se passaram televisivas, né? Então, você medita comigo o seguinte, presta atenção comigo. Imagine que você todos os dias ficasse aqui me ouvindo. Todos os dias, das 11 ao meio-dia, você ficasse me ouvindo. 365 dias por ano. O ano bissexto tem um dia a mais, então seria 366. Você estaria me ouvindo, ouvindo eu pregar a palavra, explicando a Bíblia para você. Você acha que isso teria influência na sua vida? Você mudaria a sua vida? Você seria uma pessoa diferente? Com certeza.
Você já notou que muitos programas televisivos, eles têm feito e aformatado você de coisas que você não concordava e que não aceitava, e que você achava errado, e você passa a achar certo. Por exemplo, você assistindo uma novela, de repente lá no meio da novela, você vê que aquela mulher era um pouco amarga, meia bruta com o esposo e tal. De repente aquele esposo quer divorciar, você apoia aquilo. Você era contra divórcio, mas de repente você passa a apoiar aquilo. Você passa a concordar com a atitude daquele marido. E você quer que haja o divórcio. Então, na realidade, você está concluindo que, na realidade, você também já apoia. Se isso ocorrer com você, está fácil de você terminar o seu relacionamento. Porque, afinal de contas, você já está formatado, você já está trabalhado por um programa televisivo que deu essa influência. Por exemplo, você quer saber? A minha filha tem Netflix e, de repente, eu comecei a assistir aquela Casa de Papel. E de repente eu desisti, porque você assistindo aquilo, o próprio sistema do filme vai te levando você... Você assistiu aquele filme, Elias? De repente você assistindo aquele filme, você vai assistindo, você começa a querer que os ladrões saiam bem. Você quer que eles tenham êxito. Então, no acompanhamento daquilo, de repente eu sou ladrão com eles também, eu estou assaltando a Casa da Moeda. De repente eu sou ladrão também. Mas eu não concordo com as pessoas roubar, mas o programa está me fazendo eu concordar. Então, olha que processo ardiloso esse mundo aí vem criando, chamada numa sociedade que está sendo trabalhada mecanicamente por projetos televisivos, por programas de TV, por programas... Então, eu, por exemplo, fui formado pelo mundo Walt Disney. Eu lia Pato Donald, né? Eu lia aqueles gibizinhos, então era maravilhoso. Eu li os Irmãos Metralha, né? E você, de repente, lendo os Irmãos Metralha, você queria que eles tivessem êxito. Quando eles eram presos, você ficava chateado. Então, de repente, você estava lendo o gibizinho. Você lembra, por exemplo, que tinha uma feiticeira, a Maga Patológica, né? Lembra dela? Chegou a ler? Não chegou? Então não é seu tempo, né, Elisa? Foi o meu tempo. De repente você começa a ser um feiticeiro também, porque um coleguinha da escola fez mal para você, e você queria ter aqueles poderes de fazer aquelas magias, pegar lá asa de morcego, pegar lá um pedaço de boca de sapo. Você queria ser também um macumbeiro, um agoreiro. De repente, você lendo aquele gibizinho, você hoje, por exemplo, uma das questões, da questão da engenharia social Disney, que está acontecendo, é um programa, por exemplo, o homem chega na minha idade, quando eu estou agora com 61 anos, aí nessa idade seria status agora, eu largar da minha esposa, abandonar minhas filhas, meus netos, né? E arrumar uma moça aí de 20 anos, 25 anos e começar uma nova família. É status. Esses tempos uma pessoa da cidade, vou poupar o nome, né? Mas uma pessoa culta, uma pessoa que tinha tem um certo status nessa cidade, deixou a sua esposa, separou dela, né, e disse, olha, eu estou fazendo como os americanos, chega aos 50 anos, estou fazendo um novo casamento. Mas por que não copiou coisas boas dos americanos? Por que não copiou outras coisas melhores? Abandonar uma família, filhos, né, e escolher uma pessoa mais nova? Isso é status? Isso é social? Olha, se é social é antibíblico. Deus não concorda com uma desgraça dessa. Deus não concorda com uma tribulação dessa. Então veja bem, eu estou envelhecendo com a minha fofa. Nós estamos há 35 anos casados. Eu não vejo ela como velha. Ela não me vê como um velho. Mas nós estamos envelhecendo juntos. E envelhecendo nós dois juntos, então, de certa forma, eu olho para ela e vejo aquela mocinha, Cris, que eu conheci quando dei o primeiro beijo, quando dei o primeiro afego nela, quando nós pegamos pela mão, nosso coração bateu, a primeira vez que pegou na mão, né? Nossa, ai que emoção, que coisa doida, né? E acabou, isso chega, depois de 35 anos acabou, não. Quando ela pega na minha mão, ainda o coração bate forte. Ainda sinto arrepios, né? Ainda sinto um pouquinho acanhado, né? Então, que coisa boa. Então o amor ainda está vivo, o relacionamento está vivo. Você tem uma música bonita aí para nós colocar aí, né? Tem aí? Com todo respeito, eu acho que vamos quebrar um pouquinho o protocolo. Por exemplo, eu acho muito bonita uma música do Roberto Carlos. Eu vou ver aqui depois, eu vou ver se eu toco essa música do Roberto Carlos, né? Eu cheguei em frente ao portão. Então é uma música tão bacana que o camarada não conseguiu separar.
ele lutou. Vou colocar essa música depois para você, por favor, com todo respeito. Eu sou pastor, filho, eu sou evangélico. Mas essa música não tem nada de profano. Pelo contrário, essa música deixa claro que o camarada, o Roberto Carlos, ele chegou um momento que ele largou a mulher, foi embora, de repente ele falou, não, peraí. Aí quando ele chegou, viu que as flores morreram, até as flores sentiram o abandono que ele fez, né? Puxa vida. Cresci ouvindo essas músicas. Ô minha fofa, me perdoa, eu vou pôr essa música aí, tá certo? Embora jamais eu vou chegar no portão porque eu te deixei um dia. Não, quando eu chego no portão é porque eu estou com saudade, quero entrar para dentro e vamos festejar, né? Então, meus filhos, muitas das vezes nós estamos deixando a nossa vida correr pelo ralo, pelo esgoto. A nossa vida está passando, está se acabando, né? E nós temos tudo para viver em paz, com os filhos, com a família, né? Eu fico feliz quando minhas filhas chegam, traz os netos, meus genros, sentamos à mesa, vamos almoçar todos juntos. É uma coisa muito gostosa, muito bacana, né? Meu sogro está morando agora conosco, tem hora que hoje ele estava lá brabo lá comigo, que queria apanhar os limões do pé, que disse que os limões vão apodrecer. Eu, calma, de repente ficou bravo. Mas ficou bravo comigo, que não foi fácil, né? Então é uma criança adulta agora, tem que ter um pouco de cuidado, mas estamos indo, vamos lá. É a família, isso é a família, né? Uma pessoa que ela tem sabedoria de Deus, ela é espiritual, ela é uma pessoa espiritual. Não é espiritualista, ela é uma pessoa espiritual. E ela tem os frutos do Espírito Santo na sua vida. Elas têm a graça do Espírito de Deus. E Gálatas, no capítulo 5, fala que o fruto do Espírito, ele é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O versículo 23 diz que contra essas coisas não há lei. Então você não tem que cumprir mais nada. Você é uma pessoa que tem a palavra caridade, ela significa amor. Uma pessoa que tem amor, uma pessoa fala assim, eu vou fazer uma caridade. Então você está falando que vai fazer um amor. Agora você vai fazer uma caridade porque você não conhece essa pessoa? Não, então você não está fazendo uma caridade. Uma caridade, o amor você está fazendo quando essa pessoa um dia te prejudicou, um dia essa pessoa falou mal de você, um dia essa pessoa te caluniou, e um dia essa pessoa está precisando de um alimento, um dia essa pessoa está precisando de um abraço seu, aí você então demonstra o seu amor. Porque Deus é amor. Então aí você vai lá, aí você dá o seu abraço, você mostra que não há ressentimento, que o que essa pessoa fez você não levou em conta. A palavra perdão vem com a palavra perder, abrir mão do prejuízo. Eu abro mão do prejuízo, fico com prejuízo, eu perdoo. Eu perco. Tá, mas não é prejuízo. Vou tocar a vida para frente. Então você tem gozo, alegria, satisfação. Você tem paz. Você é uma pessoa longânima, que vai longe. Jesus disse, se te forçar uma milha, vai 2. Benignidade, você é uma pessoa benigna, você é uma pessoa atrativa, você é uma pessoa que chama, você é uma pessoa que tem bondade, você é uma pessoa que tem fé, você acredita naquilo que você não está vendo, que é invisível, e que um dia chegar a realização de tudo aquilo para você. Você é uma pessoa mansa. E a palavra temperança significa que você tem domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Muitos lares destroem porque cada um pensa que sabe mais do que o outro membro da família. Mas esta não é a sabedoria que desce do alto. Antes ela é terrena, animal e demoníaca. Então nós precisamos entender que dentro de uma família é importante que cada um saiba alguma coisa. Imagine, por exemplo, se eu estivesse aqui pregando tudo que você sabe. Você não estaria me ouvindo, você desistiria. Isso que o pastor está falando aí, eu já sei, não vou perder tempo não. Embora tem pessoas que talvez comecem a ouvir essas verdades e falam, não quero ouvir isso não, e vai embora. Fazer o quê? Diz que pessoas inteligentes, elas ouvem pessoas não inteligentes, porque elas são inteligentes. E diz que pessoas inteligentes falam com pessoas mais inteligentes. Então, eu estou aqui falando com pessoas inteligentes. Em pessoas que querem ouvir e ter uma questão racional para fazer uma análise interiormente do que ele é, do que ela é, do que eles são. Então a Bíblia diz que a sabedoria, ela vem do alto. Ela provém do alto.
E primeiramente ela é pura, depois ela é pacífica, depois ela é indulgente, depois ela é tratável, ela é plena de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e sem fingimento. Isso está lá exatamente no livro de Tiago. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, ela é animal, ela é diabólica. Tiago no capítulo 3, versículo 15 em diante. Porque onde há inveja e espírito faccioso, há perturbação. E toda obra, ela é perversa. O versículo 17 diz, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É assim que a sua família está vivendo? Vocês lá dentro, vocês vivem isso que essa palavra está dizendo? Vocês conseguem viver dessa forma? Conseguiu? Que coisa boa. Então hoje nós vamos ver o Robertão cantar. Eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo. Uau, 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 uau. Vamos lá, meu filho, vamos lá. Precisamos entender que nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria para restaurar a nossa família. O livro de Tiago, ainda no capítulo 1, versículo 15, diz, depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera a morte. A concupiscência, nossa inteligência, nossas faculdades mentais, que pensa, tem linha de raciocínio, ela vai com aquele desígnio daquilo que nós estamos almejando. Talvez você esteja bem desgastado no seu matrimônio e pensando num divórcio. Agora deixa eu te falar uma coisa para você. Você agora vai ter que procurar uma outra pessoa se você divorciar, quer seja homem ou mulher. Você vai ter que ser agora educado com essa pessoa, você vai ter que ser dócil, você vai ter que ser uma pessoa dócil, você vai ter que, se você é do sexo feminino, você terá que mostrar bons modos, você, se for homem, terá que mostrar bons modos, boa educação, fineza, você vai ter que ser carinhoso, carinhosa com essa pessoa. Mas você não foi com essa primeira pessoa dessa forma? O que aconteceu que mudou? Que se tornou ríspido, que se tornou mal educada, que se tornou mal educado? O que foi que aconteceu? Foram os anos que se desgastaram? Foi falta de diálogo, foi falta de compartilhamento, foram coisas feitas escondidas que não queriam se falar e se comunicar, foram mentiras que foram se colocando dentro desse relacionamento, foram traições que foram se realizando, foi briga por causa de bens e patrimônios e dinheiro. Bom, agora você vai começar uma vida com outra pessoa, então você vai começar tudo de novo. E aí, ao longo do tempo, você acha que não vai cair nos mesmos erros? Aonde vai o ferro, vai a ferrugem. Onde quer que você for, você levará essa ferrugem. Por isso que a Bíblia diz que o Evangelho de Deus, ele não muda as pessoas, mas ele transforma as pessoas. O Evangelho de Jesus, ele veio para transformar nós de dentro para fora. Se eu fosse o Silas, antes de 1980, casado com essa mulher que hoje estou, que é minha fofa, minha esposa, eu não estaria com ela casada se eu não tivesse passado pela transformação da palavra de Deus que hoje está na minha vida. Então talvez o que esteja faltando em você não é uma questão de assinar um divórcio e falar, estou livre de novo. Não. É você reatar o seu matrimônio com essa pessoa, você recasar novamente. Às vezes eu brinco, eu falo que eu já divorciei 4 vezes, só que casei com a mesma mulher. Em outras palavras, quando eu errei, nós nos consertamos. Nós sentamos, falamos, choramos, pedimos perdão e reatamos novamente. Então quer dizer, não precisa assinar papel para se divorciar. Basta você dizer que está separado da cama da sua esposa, do leito da esposa, do relacionamento, de estar juntos ali na mesma mesa, e você já está divorciado. Aliás, hoje na nossa cultura, por questão judicial, os casamentos já são feitos exatamente divorciados. Comunhão parcial. O que você tinha antes não entra no rolo. Então quer dizer, você já entra negando alguma coisa para o seu cônjuge. Embora é complicado isso, porque quando você vai casar com comunhão de bem, você tem que fazer um processo. Isso custa dinheiro. Agora, eu vou ser sincero, eu casei e eu não tinha nada. A minha esposa também não tinha nada.
Mas eu casei e eu vou ser sincero, eu já fiz comunhão de bens antes de casar. Porque de repente eu consegui dinheiro e consegui comprar. Eu estava morando em Itapeva, consegui comprar um terreno em Uberlândia, à vista. Na época, 3.000 cruzeiros. Fui lá, deixei o dinheiro com ela, nós estávamos namorando. Ela deve estar me ouvindo agora. Compramos o terreno, eu deixei o dinheiro com ela e ela colocou no nome dela. Você faria isso com a pessoa que você vai casar? Ali eu já deixei claro com a minha esposa que nós não casaríamos com comunhão parcial. Que nós iríamos casar com comunhão de bens. E não precisamos fazer um processo, gastar dinheiro com advogado, com essa questão toda, para termos a comunhão de bens. Porque ela está no coração. Ela está na sinceridade do caráter. Ela está na sinceridade daquilo que você está fazendo com clareza e com a bênção de Deus e com o respaldo de Deus dentro da sua vida. Então, a Bíblia diz que muitas das vezes a concupiscência, ela dá luz ao pecado. E os homens, eles também dão a luz. Porque nós somos geradores de pecados. A palavra pecado no original significa errar o alvo. Isso quer dizer você fazer uma coisa que não deu certo, não era aquilo certo. E aí você agradou quem? O demônio. A palavra pecado significa que você agradou o demônio. Então é importante que nós entendamos que com sabedoria nós vamos reatar a família, reestruturar a família. Provérbios capítulo 24, versículo 27 diz o seguinte: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Então veja bem, meu filho, você está cuidando dos seus negócios? Estou, pastor. Você está trabalhando no seu trabalho, no campo, na luta, na fadiga? Você está? Estou, pastor. Então edifica a sua casa também. Quando você chegar lá de tarde, não vá para o botequinho, para a igrejinha do cão. Não vá lá jogar baralho com os amigos e ficar olhando as mulheres que passam na rua e falando mal da vida dos outros. Não, vá para a sua casa, vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar da sua família. Seja uma pessoa abençoada. Construir uma casa é algo que dá muito trabalho, isso eu concordo plenamente com você, filho. É algo que não é para qualquer pessoa. Então, quando você fala que vai reformar, por exemplo, uma casa, você tem que fazer um balanço na questão financeira. Você fala assim, eu vou reformar minha casa. A casa que eu estou falando é estrutural. Então você vai ver o pedreiro que você vai arrumar, a bagunça que você vai fazer lá, destroço que você vai fazer para poder arrumar, para você depois colocar em ordem novamente. Então, durante o tempo dessa reestruturação, durante o tempo que você está arrumando, há uma bagunça, mas depois, quando tudo está prontinho, fica tudo novinho, tudo organizadinho, tudo abençoado. Então, cada um dentro da família tem o seu papel para contribuir, para fazer parte de que haja uma família abençoada por Deus. Todos deverão fazer parte, filhos, filhas, netos, genros, nora, enfim, todos devem, esposa, esposo, todos cooperarem para que tudo isso seja uma bênção. Meus filhos, a união da família é algo maravilhoso e Deus ele tem plano magnífico com isso. Olha, estamos a 15 minutos, por exemplo, do final do programa e eu queria aqui ler o último texto e quero rodar essa música aí do Robertão, Robertão acho que fez 80 anos, né? 82, puxa vida, hein? Fez 82. É o cantor do meu tempo, né? Eu me lembro que quando eu ia para a escola, eu escutava ele cantando aquela música. Quando as crianças saírem de férias, talvez a gente possa então se amar um pouco mais. Era mais ou menos essa coisa, né? As músicas eram mais puras. Hoje é um reco-reco, dança da bundinha, dança de não sei do que, dança não sei do que. Eu não sei como tem estômago para poder ouvir esse negócio e cérebro para ouvir isso. Jesus amado, como as coisas mudaram. Ai meu Deus, as mulheres se expuseram de uma forma que elas perderam a sua graça, a sua formosura, né? Que coisa complicada. Né? Hoje o camarada que vai casar com a mulher já viu ela de tudo quanto é jeito, né? Que coisa, mas sabe, é tão bacana quando você pega uma laranja que você descasca ela e que você, por exemplo, você despela ela. Você já fez isso? Você tira a casca, né? Que tem aquele sumo. Depois você tira aquela pele branca, você já fez isso? Aí você olha na laranja, coisa mais bonita, né? Assim é o casamento. Agora, se a mulher já tira a roupa antes, o homem já tira a roupa antes, então já uniram os corpos antes da hora. Esse negócio não vai dar certo, meu irmão.
As coisas tudo tem o seu devido lugar e o seu devido... Pastor, o senhor é atrasado. Eu sou quadrado, por isso ninguém roda eu e leva onde quer. Eu sou quadrado, eles não conseguem levar onde as pessoas querem. Eu tenho o meu modelito e eu sigo nele. Agora, vamos ser sinceros, eu não tenho o sofrimento que muitas pessoas que são liberais têm. Eu não tenho as angústias e os traumas e as opressões e depressões que muitos liberados têm, né? Eu vivo uma vida de paz, tranquilo, sou um homem feliz, um homem abençoado. Amém? Quero ler o último texto para você aqui. Neemias, no capítulo 3, versículo 1. Levantou-se Eliasabe, o sumo sacerdote, com os irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas até a torre de Meá, e consagraram até a torre de Anael. A cidade de Jerusalém, ela tinha 12 portas. Quando eles chegaram, a primeira coisa que eles fez foram edificar essas portas, para que a cidade estivesse com segurança. Isso era a cidade estrutural. Deus, ele quer edificar as portas de segurança da nossa família. Desculpe, a garganta está um pouco ainda sofrida com essa mudança do clima, mas está abençoado. Deus, ele quer trabalhar na nossa família para que haja segurança, para que haja paz, para que haja bênção, né? E que Deus dê graça a cada um de nós com essa palavra, assim como foi feito com Jerusalém, quando eles voltaram depois de uma guerra, de uma destruição total. Deus pode estar visitando o seu casamento agora. Talvez você esteja parado pensando, já errei tanto, puxa vida, poderia ter reestruturado o meu casamento. Mas ainda há tempo, Deus é grande e Ele é amoroso. Vamos ouvir essa música aí e eu volto depois para orar por você, que Deus te abençoe e te dê graça com esta palavra.